Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula, nós vamos trabalhar uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito do tema recursos. Sem perder muito tempo, então, vamos começar. Caio, Mévio e Tício estão sendo acusados pela prática do crime de roubo majorado. No curso da instrução criminal, ficou comprovado que os três acusados agiram em concurso para a prática do crime. Os três acabaram condenados, mas somente um deles recorreu da decisão. A decisão do recurso interposto por Caio: A. Aproveitará aos demais, sempre. B. Se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, a aproveitará aos outros. C. Sempre aproveitará apenas ao recorrente. D. Aproveitará aos demais, desde que eles tenham expressamente consentido nos autos com os termos do recurso interposto. Só a alternativa correta é a letra B. Ou seja, o recurso aproveitará aos outros, no caso ele foi interposto por Caio. Então esse recurso vai aproveitar a Mévio e aproveitará também a Tício, desde que se trate de um recurso fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Está previsto lá no artigo 580 do nosso Código de Processo Penal. Ou seja, se o recurso está fundado em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal, ele vai aproveitar aos demais. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Nós temos aqui Caio, temos Mévio e temos Tício. Ok? Caio, Mévio e Tício. Eles estão sendo processados pelo mesmo crime. Ok? Só Caio recorre ao tribunal. Em tese, o efeito do recurso somente beneficiaria Caio, tá? E nós excluiríamos do efeito do recurso Mévio e Tício. Entretanto, se o recurso não está fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o efeito do recurso também se estenderá a Mévio e a Tício. Vou dar um exemplo. Imagine que Caio sustente em seu recurso que o fato não ocorreu. O Caio sustenta que o fato não ocorreu. Isso é um argumento de caráter pessoal? Não. Não é um argumento, um motivo de caráter exclusivamente pessoal. O tribunal, quando vai julgar o recurso, se ele reconhecer o argumento de Caio como procedente e verificar que o fato criminoso não ocorreu, ele não pode absolver apenas Caio. Esse efeito vai se estender também a Mévio e também a Tício. Então, nesse exemplo aqui, o fundamento é o fato não ocorreu. Isso vai beneficiar Caio, vai beneficiar Mévio e vai beneficiar a Tício. Agora, imaginem que o argumento de Caio é um argumento de caráter exclusivamente pessoal. Ele diz o seguinte: olha, apesar desse fato ter ocorrido, eu não participei. Isso que Caio alega: eu não participei. Caio alega que ele não participou. Essa é a alegação de Caio. Então, nesse caso, o tribunal, ao julgar o recurso, se for procedente, vai se estender, os efeitos serão apenas em favor de Caio. Não vão se estender a Mévio e a Tício. Da mesma forma, imagine que o recurso seja apenas em relação a algo periférico. Imagine que Caio sustenta o seguinte: olha, o crime foi praticado, um exemplo, tá? Contra a mãe de Caio. Ok? Foi um homicídio praticado contra a mãe de Caio. E Caio recorre pedindo o afastamento
da agravante. Porque o crime praticado contra a própria mãe é um crime agravado. Tá? É uma agravante genérica. Então ele pede o afastamento da agravante. Ele pede o afastamento da agravante que só se aplica a ele, porque só ele é filho. Então nesse caso é exclusivamente de caráter pessoal. Então só vai beneficiar quem? A Caio. Vai beneficiar Mé Vitício? Também não. Não tem nenhuma relação com Mé Vitício. Isso é basicamente o que dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal, a respeito dos efeitos e da extensão dos efeitos recursais do concurso de pessoas. Vamos fazer um breve apanhado a respeito dos recursos? Nós temos aí no recurso dois juízos. O primeiro deles é o juízo de admissibilidade, que é onde o juiz verifica se estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso. Tá? Ou seja, se foi recolhido o preparo, tá? Se a parte tem legitimidade recursal, interesse recursal, etc. Em regra, esse juízo é feito tanto pelo juízo ACO, aquele que proferiu a decisão, quanto pelo juízo ad quem, aquele que vai efetivamente julgar o recurso. E quando que isso não vai ocorrer? Vem para cá. O juízo de admissibilidade não vai ser realizado tanto pelo juízo ACO quanto pelo juízo ad quem em duas hipóteses. Quando o próprio juízo ACO for responsável por julgar o recurso, no caso, embargo de declaração, é um exemplo, ou quando o recurso for interposto diretamente no juízo ad quem. Então, imagine o recurso que é interposto diretamente no tribunal. O juízo ACO não se manifesta sobre ele. Então, nesse caso, o juízo ACO não faz juízo de admissibilidade. Então, essas são as duas exceções nas quais nós não teremos um juízo de admissibilidade duplo. Feito? Além do juízo de admissibilidade, nós temos o juízo de mérito, que é o mérito propriamente dito, o mérito do recurso. Aqui nós temos o mérito daquilo que está sendo recorrido, ou seja, o objeto recursal. Tá? O juízo de mérito só vai ser analisado se for positivo o juízo de admissibilidade, ou seja, se o juiz verificar que estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade. Somente em caso positivo é que vai se adentrar ao mérito do recurso. Ok? E o mérito do recurso ele pode estar fundamentado em dois grandes pilares. O primeiro deles é a alegação de erro em procedendo, né? Erro no procedimento. Aqui a parte alega que houve um erro processual cometido pelo juiz, tá? Que conduz à anulação da decisão. O erro em procedendo conduz à anulação da decisão. Nós temos ainda o erro injudicando, tá? O erro injudicando. O erro injudicando é uma alegação de injustiça da decisão. A parte diz que a decisão do juiz é contrária ao ordenamento, não está correta e deve, portanto, ser reformada. Tá? Visa a reforma e não a anulação da decisão. Qual é a diferença? Na reforma, o próprio tribunal altera a decisão. Na anulação, o tribunal faz com que os autos retornem, né? O processo retorna ao juiz que proferiu a decisão para que ele profira, né? Profira outra decisão. Tá? Então, na anulação, os autos do processo retornam ao juiz que proferiu a decisão. Ok? E os efeitos recursais? Bom, nós temos o efeito obstativo. Né? O que significa? O recurso, uma vez interposto, impede a ocorrência da chamada preclusão temporal. A preclusão temporal ela ocorre quando a parte deixa de interpor o recurso, deixa transcorrer em branco o prazo recursal. Então, se a parte interpõe o recurso, temos o efeito obstativo, que é impedir a ocorrência da preclusão temporal. Se o recurso é interposto no prazo correto, obviamente não haverá preclusão temporal. Outro efeito é o efeito devolutivo. É o efeito mediante o qual o recorrente devolve ao tribunal a competência para conhecer a matéria impugnada e apreciar o recurso. Por que o termo é devolutivo? Vem para cá rapidinho. Por que é devolutivo o termo se o tribunal nunca apreciou a matéria? Está apreciando pela primeira vez. É porque isso, na verdade, é uma herança histórica. Antigamente, se entendia o seguinte, que a competência era do tribunal, e isso há muito tempo, tá? Muitos e muitos anos. A competência era do tribunal e o tribunal delegava para o juízo de primeira instância a competência para julgar a demanda. E quando o juízo proferia a sentença, a parte ia recorrer e, portanto, ela estava devolvendo para o tribunal a competência para apreciar o caso. Por isso o nome devolutivo. Ficou, hoje não é mais assim, mas ficou o nome, tá bom?
efeito suspensivo. O efeito suspensivo ele não está presente em todo e qualquer recurso, somente em alguns deles. O que significa o efeito suspensivo? É a impossibilidade de que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. Ou seja, a parte interpõe recurso e esse recurso suspende a eficácia da decisão recorrida. O efeito translativo é a possibilidade de o tribunal conhecer de ofício, ou seja, sem que essa matéria conste no mérito do recurso, conhecer de ofício determinadas matérias que não foram objeto do recurso, ou seja, que não foram impugnadas pelo recorrente. Isso ocorre, por exemplo, nas matérias que o tribunal deve conhecer de ofício. Matérias que o tribunal deve conhecer de ofício. Efeito substitutivo é o efeito que implica na substituição da decisão recorrida pela decisão do juiz adquém, do órgão adquém, mantendo ou reformando a decisão atacada. Tá? Então você imagina que alguém foi condenado pelo juiz de primeira instância e recorreu, apelou. E o tribunal, lá em cima, manteve a sentença de condenação e essa sentença transitou em julgado. O que transita em julgado é a sentença do tribunal e não do juiz. Ela substitui a decisão do juiz. Tá? O que passa a valer agora é a decisão do tribunal e, portanto, o nome efeito substitutivo. Por fim, o efeito regressivo ou iterativo. O que é o efeito regressivo ou iterativo? O efeito regressivo ou iterativo ou diferido não está presente também em todos os recursos. Cuidado. Tá? O que significa isso aqui? O juiz que proferiu a decisão, o órgão judiciário que proferiu a decisão, ele pode se retratar da decisão proferida, tá? Evitando a remessa ao órgão adquém. Então imagine o seguinte, imagine que o juiz profere uma decisão de pronúncia no rito do júri e a parte vai lá e interpõe o recurso em sentido estrito contra aquela decisão de pronúncia. E o juiz, recebendo aquele recurso em sentido estrito, ao invés de mandar para o tribunal, ele se retrata da decisão de pronúncia e despronuncia o acusado. Esse juízo de retratação é o efeito regressivo do recurso que está previsto no recurso em sentido estrito. Não está previsto em todos os recursos, apenas em alguns, inclusive no recurso em sentido estrito. Então vejam bem, o efeito regressivo é a possibilidade que o juiz que proferiu a decisão tem de voltar atrás e se retratar da sua decisão. Ok? Bom, já acabou. Voltamos aqui para a tela, né? O efeito regressivo, iterativo ou diferido do recurso. Tá? Só para finalizar, ficou aqui, ó, acabou a formatação, ficou legal, efeito extensivo, né, que estava faltando. O efeito extensivo, ele decorre da necessidade de isonomia no julgamento. É o que a gente trabalhou na questão. Tá? O que significa? Todos aqueles que respondem pelo mesmo fato devem ter o mesmo julgamento. Então, se um dos corréus, lembram do caso do Caio, do Tício, do Mério? Se um dos corréus interpõe recurso, a decisão desse recurso vai se estender aos demais, exceto se estiver fundada em razões de caráter estritamente pessoal, que a gente viu, está previsto lá no artigo 580 do CPP. Ok? Pessoal, assim a gente encerra a análise da nossa questão a respeito dos recursos criminais, que é um tema importante no processo penal para o exame de ordem. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima.